E aí, galera, vamos para mais uma aula aí de Direito do Trabalho. Continuando o roteirinho número 5, vamos finalizar agora nesse vídeo. Vamos falar aí de desconsideração da personalidade jurídica e de grupo econômico. Começando por este último, né? Começando pelo grupo econômico. Quem está aí com o roteirinho na mão é o tópico 5 do roteiro. Grupo econômico previsto no artigo 2º da CLT, tá? Antes da reforma previsto apenas no parágrafo 2º. Após a reforma foi incluído o parágrafo 3º, trazendo uma situação sim, específica. O próprio parágrafo 2º foi retificado, foi modificado, na verdade, pela reforma trabalhista. E tem, inclusive, um dispositivo bem parecido com esse dispositivo seletista lá na lei dos empregados rurais. Então, o que eu falar aqui, a gente vai poder aplicar também para o empregado rural, ok? Bom, a CLT, ela, para proteger o trabalhador, né? Lembra que a ideia da legislação trabalhista é proteger o trabalhador por conta da sua hipossuficiência jurídica, né? Então, a CLT, para proteger o trabalhador, ela acaba fazendo... Vou tomar um cafezinho aqui enquanto eu vou falando com vocês, tá? Ela acaba criando uma forma de evitar fraudes trabalhistas, que é esse grupo econômico, tá? A ideia do grupo econômico é evitar que os aglomerados empresariais se utilizem de várias empresas para poder se esquivar de pagar verbas trabalhistas. Porque o Brasil, vocês conhecem, né? O Brasil quase não existe pessoa que tem capacidade para fazer isso, né? Fraudar lei trabalhista, muito difícil de acontecer, mas sarcasmo à parte, a ideia da CLT foi a seguinte: bom, empregador, a gente sabe que você pode criar várias empresas, vários CNPJs, vários segmentos aí no âmbito do comércio, mas preste bem atenção. Se você, empregador, se você quiser criar aí várias pessoas jurídicas por uma questão tributária, por uma questão, sei lá, contábil, né? Sem problema. A gente sabe que no Brasil isso não é proibido. No direito de trabalho também não será proibido. Porém, todas essas empresas, quando atuarem de forma conjunta, todas elas vão ser responsáveis por pagar o empregado. Porque senão, poderia acontecer, imagine o seguinte: eu crio o CNPJ1 e CNPJ2. Aí na carteira de trabalho do sujeito, eu vou lá e assino com o CNPJ2. Mas todo o meu dinheiro, todos os meus bens estão no CNPJ1. Né? E aí eu digo que quando você entra numa ação trabalhista em face CNPJ2, eu viro e falo assim, não, você tem razão, você ganhou a ação. Aí você vai tentar me executar. Vai achar o que no CNPJ2? Nada. Né? Ah, professor, mas aí eu desconsidero a personalidade jurídica? Beleza, meu nome de pessoa física também não tem nada. E aí? Tá tudo aonde? Tá lá no CNPJ1. Né? E quando você para prestar atenção, como que o CNPJ2 funciona? Pega o dinheiro do CNPJ1. Quer dizer, os dois funcionam em conjunto. No final, o lucro vai sempre para o mesmo lugar, para mim. Né? Só que eu estou fazendo isso para fraudar os meus contratos trabalhistas. Né? Para evitar esse tipo de situação, foi criada a hipótese do grupo econômico trabalhista. Tá? Isso não é uma novidade trabalhista apenas, né? A gente tem previsão de grupo econômico também no direito consumidor, que vai gerar uma responsabilidade subsidiária, tem algumas hipóteses também no direito civil, né? Mas no tópico específico, né? Na parte específica trabalhista, a gente tem essa proteção que está nesse artigo 2º, parágrafo 2º, que a gente vai ler agora. Ó, eu coloquei para vocês aí o artigo 2º, parágrafo 2º, revogado e o atual, tá? O modificado, né? O antigo e o atual. Vejam bem, o anterior falava, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Vejam que aqui a ideia é sempre de subordinação, tá vendo? Uma empresa que manda nas outras. Mesmo assim, quando se fala em grupo econômico, a jurisprudência sempre entendeu que esse grupo econômico seria, inclusive, aconteceria
quando nós não tivéssemos formalmente essa subordinação, e sim quando todas as empresas comprovadamente agissem em conjunto. Tá? Daí a reforma trabalhista, na minha opinião, de uma forma bem interessante, modificou o parágrafo 2º para isso ficar mais claro, porque agora ficou constando o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, bem parecido, é igual ao que estava antes, né? Agora olha a segunda parte. Ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, veja que agora fala mesmo com autonomia, né? Quer dizer, saiu um pouco da ideia de subordinação, vai para aquela ideia de coordenação, né? De estarem em conjunto. Integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, assim, nesse ponto, na minha opinião, a reforma trabalhista andou muito bem, porque ela pegou o que a jurisprudência meio que já tinha como certo e positivou para não haver discussões, né? A caracterização do grupo econômico aqui, então, né, a gente já viu que a consequência é que todas as empresas do grupo solidariamente serão responsáveis pelo empregado, né? A caracterização vai se dar de duas maneiras. A gente vem acompanhando pelo roteiro aí, estou no 5.1 mesmo, as formas de caracterização. Tanto de maneira subordinada, quando você tem, por exemplo, uma empresa que tem a direção de outra, controla outra, administra outra, e isso daí você pode comprovar até mesmo no contrato social, muitas vezes, né? Às vezes você tem uma empresa, né, no contrato social da empresa, o CNPJ direitinho dessa empresa, quem são os sócios dela? Uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Ou duas pessoas jurídicas são sócios dela. Quer dizer, essa empresa está sob a direção desses dois sócios. Né? Controle desses dois sócios, administração desses dois sócios, que são pessoas jurídicas também. Daí, se for uma situação trabalhista, os 3 CNPJs vão entrar na brincadeira. Né? A ideia é impedir a existência de fraude contra os contratos de emprego. Tá? Então, quando você conseguir mostrar essa subordinação entre empresas, certamente a responsabilidade delas será solidária. Mas quando isso não estiver no papel, e muitas vezes não vai estar, né? Porém as empresas demonstrarem que participam do mesmo grupo econômico, por exemplo, eu e minha esposa, cada um abre uma empresa, no papel eu sou sócio de uma, ela é sócia da outra, e daí a gente começa a misturar o dinheiro uma da outra, eu administro as duas, ou ela administra as duas, mesmo que no papel não seja isso que conste, né? O contador das duas é o mesmo, quando a gente contrata um escritório de advocacia é sempre o mesmo para as duas empresas, até a gente fecha contratos em combo, né, para poder ganhar desconto e tudo mais. Quer dizer, a gente não tem uma subordinação entre um e o outro, embora minha esposa mande em mim, óbvio, mas não é essa a ideia, né? Empresarialmente falando, a gente não tem essa subordinação entre um e o outro, e mesmo assim a gente vai ser considerado grupo econômico, porque a gente tem essa coordenação, as duas andam juntas. Né? Então, a coordenação está muito explícita agora no novo parágrafo 2º, né? É o chamado grupo de fato. Né? Vai gerar a mesma consequência, ou seja, as empresas terão responsabilidade solidária sobre aqueles funcionários. Tudo bem? Então, o grupo econômico é essa ideia aí de vários CNPJs se unindo, seja por forma subordinada, seja por forma coordenada, para caminhar em conjunto no mercado brasileiro, né? E isso daí vai fazer com que eles tenham responsabilidade solidária sobre os empregados uns dos outros, ok? Agora vejam bem, não é o fato de eu ter mais de uma empresa que significa que essas empresas estejam trabalhando em conjunto. Pode ser que eu tenha uma empresa de, sei lá, de animalzinho, de pet, uma empresa pet, e o meu escritório de advocacia. Né? Daí eu tenho um empregado no meu escritório de advocacia e tenho um empregado lá na minha loja que vende coisas para bichinho de estimação. Né? Bom, o fato de eu ser sócio de duas empresas, no caso aí do escritório e dessa loja que vende os materiais ali de bichinhos, né, não faz com que haja grupo econômico. Não é porque eu sou sócio das duas que aquilo ali vai junto. Como é que eu vou fazer, gente? O meu escritório e a minha loja pet funcionam em conjunto? Que conjunto é esse? Né? Muito provavelmente eu vou tocar os dois de maneira totalmente independente. Então, o que acontece? Antes da reforma trabalhista, se houvesse um caso maluco como esse que eu acabei de inventar, os juízes costumavam dizer que era grupo econômico, não estavam nem aí, mandavam
uma dívida da minha loja pet mandava ser pago pelo escritório e vice-versa. Né? Daí a reforma trabalhista, para colocar um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais de limite nessa situação do grupo econômico, ela trouxe esse parágrafo terceiro, dizendo, olha, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado. Né? As duas empresas têm que ter realmente o mesmo interesse, efetiva comunhão de interesses, né? Atuação conjunta das empresas. Então tem que ter, no mínimo, uma coordenação, alguma coisa que você veja que elas estão agindo em conjunto para você considerar que aquilo é um grupo econômico. Tá? Agora, vejam bem, esse parágrafo terceiro, na minha opinião, ele é bem interessante, porque, como eu disse para vocês, havia situações bizarras que um pai e um filho, cada um tinha uma empresa diferente. Na verdade, eles não se falavam há décadas, mas aí, só por serem pais e filhos, o juiz presumia que ele tinha um grupo econômico e mandava executar a empresa do pai ou do filho, né, como se fosse responsável solidária. Quer dizer, era uma coisa um pouco exagerada, muitas vezes, né? Então, assim, esse parágrafo terceiro ele vem colocar um freio nessas situações. Mas tem uma coisa bem interessante, que é a seguinte. Obviamente, provar esse interesse integrado, provar essa coordenação, é uma prova diabólica para o empregado. Porque muitas vezes o empregado não vai ter acesso à contabilidade da empresa, à administração da empresa. Certo? Então, veja bem. Quando eu tenho duas empresas diferentes, dois PNPJs diferentes, com o mesmo sócio, é muito tranquilo eu presumir que essas empresas tenham uma coordenação. Principalmente dependendo aí do ramo das atividades da empresa. Então, se eu tenho um cara que é sócio de uma empresa de material de construção e sócio de uma construtora, eu falo, pô, qual a chance de ter uma coordenação aí? Muito grande. Mas eu tenho como provar isso, eu como empregado? Na maioria das vezes não. Tá? Então, não confundam esse parágrafo terceiro como algo que veio para ajudar a falcatrua. Por quê? Porque aqui eu quero citar para vocês o entendimento da segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, o enunciado 5. Fala exatamente dessa modificação da CLT, essa inclusão do parágrafo terceiro, dizendo o seguinte, olha, tudo bem, o parágrafo terceiro colocou um limite importante, mas o fato de ter o mesmo sócio em duas empresas, em dois CNPJs, por mais que ele não seja bastante para eu caracterizar o grupo, ele já é um forte indício de que esse grupo existe. Logo, eu vou, no mínimo, inverter o ônus da prova nesse caso. Certo? Então, não é o empregado que tem que provar a coordenação das empresas, não. Quando ele prova que tem sócios iguais, é o sócio que vai ter que provar que não há coordenação. Beleza? Senão você até acaba impondo ao autor um ônus diabólico, né, de prova diabólica. Beleza? Então, fica o registro aí desse entendimento do enunciado número 5. Posso até dizer para vocês que o nosso TRT vem encampando esse entendimento cada vez mais, tá? E a tendência é que todos os tribunais trabalhistas em breve encampem também essa ideia, porque realmente é bastante razoável você falar sobre distribuição de ônus de prova de maneira dinâmica e diversa nesse caso, porque realmente é difícil para o empregado fazer essa prova. Tá? Bom, feita essa introdução do grupo econômico, espero que vocês tenham entendido. Tá? Quer ver eu vou dar uma ideia aqui, uns exemplos para vocês de grupo econômico. Não sei se vocês sabem disso. D&D, da Casa, Dalla Bernardino, né, aquelas empresas, tem lá em Vitória, não sei se tem aí em Ares, mas são empresas que são do mesmo grupo econômico. Né? Se eu não me engano, os donos são da mesma família. E eles realmente têm uma coordenação ali. Eu não tenho certeza se existe subordinação, mas coordenação entre as empresas tem. Tá? Então, o empregado da Dalla Bernardina ele pode entrar com uma ação trabalhista em face da D&D. O empregado da Dalto pode entrar com uma ação em face da D&D. O empregado da D&D pode entrar com uma ação em face da Dalto, sem problema, porque a responsabilidade deles acaba sendo solidária. Tá? Outro exemplo interessante, que vai também ser caso de grupo econômico, o Grupo Globo, por exemplo, né, todo mundo conhece a Globo, a gente sabe que a Globo tem canais como GNT, como o Globo News, como a Globo mesmo, que a gente vê em casa, as afiliadas, a Sport TV, Combate, enfim. Os empregados dessas empresas, né, eles, muitas vezes a gente vai ver que eles trabalham, inclusive, em mais de um canal, né,
os empregados dessas empresas, eles com certeza estão inseridos num mundo aí de um grande grupo econômico da Fundação Roberto Marinho. Então, assim, o empregado da Globo do Rio de Janeiro pode ajuizar uma ação e colocar no polo passivo o canal Combate, não tem problema nenhum, porque as empresas do mesmo grupo são responsáveis solidariamente pelos empregados de todas as empresas. Beleza? Então é mais ou menos essa a ideia da CLT. Bom, feitas essas considerações, o TST, ao interpretar esse artigo 2º, tá, mesmo antes da reforma trabalhista, ele sempre teve uma ideia de... Sempre não, perdão, né? Ao longo do tempo ele foi criando uma ideia, essa ideia ficou muito mais clara de 2003 para cá, uma ideia de que o grupo econômico ele seria uma espécie de um empregador só. Por que, Osório, um empregador só? Eles chamam de empregador único. Porque se você ler o parágrafo 2º do artigo 2º, tanto o antigo quanto o novo, ele fala em solidariedade das empresas. Ele não fala que a solidariedade é passiva nem ativa. Ele só fala solidariedade. Ou seja, é tanto para os ônus quanto para os bônus. Então, se a D&D está precisando de funcionário, e ela vai lá na Dadalto e vê que tem um funcionário sobrando, ela pega esse funcionário da Dadalto e bota para trabalhar na D&D e não vai precisar de assinar a carteira dele de novo. Né? Ela vai simplesmente falar o seguinte: olha, meu amigo, na hora que você sair daqui, você pode entrar com uma ação contra qualquer uma das empresas. Então, enquanto você estiver aqui, eu posso usar você por meio de qualquer uma das empresas. É como se todo mundo fosse um empregador só. Não é como se fossem vários empregadores, é como se fosse um só, com braços, pernas, cabeça, mas tudo da mesma pessoa. Beleza? Todas as empresas acabam sendo uma empresa só. Então, daí a gente pode perceber esse entendimento do TST, principalmente pela edição da súmula 129 e pelo cancelamento da súmula 205 do TST. Tá? Olha só a súmula 129. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Significa o seguinte: se duas empresas do mesmo grupo econômico, 3 empresas, 5 empresas, sei lá, não interessa. Se mais de uma empresa do mesmo grupo econômico quiserem aproveitar a força de trabalho do mesmo trabalhador dentro da mesma jornada, eles podem fazer isso e o empregado não pode reclamar, ele tem que fazer. Tá? E ele também não pode exigir que seja anotado na carteira dele mais de um empregador. Por quê? É todo mundo o mesmo empregador. Lógico, quando a gente vê aqui salvo ajuste em contrário, é que se as empresas quiserem, podem anotar duas funções, dois contratos de trabalho, não tem problema nenhum. Mas elas não precisam. Tá? Por quê? Porque elas são consideradas empregador único. Ok? E aí, a ideia de empregador único ela fica muito mais clara no cancelamento da súmula 205. Né? Não sei se eu já comentei isso com vocês em sala, mas eu vou comentar agora se eu não comentei antes. E se eu já comentei antes, eu peço desculpa, mas vou repetir. Toda vez que uma súmula do TST é cancelada, significa que, de qualquer tribunal, né? Toda vez que um tribunal cancela uma súmula, significa que ele passou a pensar o contrário do que estava ali escrito, certo? Então, se eu sempre digo A, quando eu cancelo a súmula, significa que agora eu estou pensando não A, ok? Então, essa súmula 205, ela dizia o seguinte: o responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado, ou seja, que não esteve na ação desde o conhecimento, desde a inicial, e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, ou seja, não está lá na sentença que ele também deve, não pode ser sujeito passivo na execução. Aqui a súmula 105 segue as regras de processo civil à risca, né? Para você entrar na execução, você tem que ter participado da fase de conhecimento. Beleza? Só que notem, o que aconteceu com essa súmula 205? Cancelada em 2003. Significa o que, professor? Significa que o TST pensa o contrário. Significa que a partir de 2003, o TST passou a entender o seguinte: se o grupo econômico é uma pessoa só, como que eu vou dizer que o cara que estava na fase de conhecimento era um só? Em outras palavras, entrei com uma ação em face da empresa Globo do Rio de Janeiro, Rede Globo do Rio de Janeiro, certo? Está lá na ação Osório como reclamante, Globo do Rio de Janeiro como reclamado, CNPJ da Globo do Rio de Janeiro.
Entro na execução, começo a executar e percebo que a Globo do Rio de Janeiro não tem nenhum real para me pagar. Lógico que eu estou supondo, né, gente? A gente sabe que não é verdade. Mas vamos lá. Suponha que ela não tem nenhum real para me pagar. Aí eu falo assim, peraí, mas tem tantas outras Globos que alguma delas deve ter dinheiro, né? Aí eu vou lá e falo assim, olha, eu fiquei sabendo que na Sport TV tem dinheiro. Executa esse Sport TV lá para mim, faz bastante juros na Sport TV. Aí a Sport TV virava e falava o seguinte, eu não participei da fase de conhecimento. Peraí, mas vocês não são um empregador só? Vocês não são grupo econômico? Então quer dizer que se minha mão levar um tiro, eu não levei um tiro não. Né? Quer dizer, o TST pensou assim, se eles são um empregador único, obviamente, se um participou, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Ele presume isso. Se a Globo do Rio participou, o Sport TV participou junto. Porque não dá para eu dizer que eu viajei, mas minha orelha ficou em casa. Né? Então, todo mundo participou junto. Então, eu não preciso colocar todas as empresas do grupo lá na inicial. Eu posso colocar as empresas do grupo diretamente na execução. Por quê? Porque se eu colocar só uma desde a inicial, significa que presumivelmente todo mundo está participando junto. Tá? Inclusive, na primeira jornada nacional sobre a execução da X Trabalho, foi criado esse enunciado número 3 que eu coloquei para vocês, que fala exatamente, complementando esse cancelamento da súmula 205, fala exatamente sobre isso. Ó. Os integrantes do grupo econômico assumem a execução na fase em que se encontra. Se eles não participaram do conhecimento, paciência. Eu vou presumir que eles participaram. Basta que um tenha participado para eu entender que todo mundo participou. Por quê? Porque eles são empregador único. Tá? Então, em resumo, o grupo econômico é uma ideia criada pela CLT de que empresas do mesmo grupo, ou seja, empresas que funcionam de maneira subordinada ou coordenada, são empresas que vão ter solidariedade com os contratos de emprego dos seus funcionários, tá? De todas as empresas. Ou seja, tanto no aspecto ativo, ou seja, eu posso pegar o funcionário de outro CNPJ e botar para trabalhar para mim, quanto no aspecto passivo, ou seja, numa ação trabalhista, eu vou responder junto com todas as outras empresas, até mesmo se eu não tiver participado da fase de conhecimento. Ou seja, eu posso entrar direto na execução. Tá? Porque somos considerados pela CLT empregador único. Beleza? Pelo TST, no caso. Ok? Então, esse é o entendimento do empregador único. Enfim, essas eram as considerações, né, que eu tinha para falar para vocês sobre o grupo econômico. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou voltar nesse conceito, vou falar para vocês, na aula 6 mesmo, nós vamos ver como funciona a sucessão trabalhista em casos de grupo econômico, né? Mais para frente também em outras situações, equiparação salarial, não vamos comentar sobre o grupo econômico, tá? Tudo isso daí, eu preciso que vocês tenham essa base, né, de grupo econômico para a gente poder comentar. Em processo do trabalho, eu vou voltar a falar sobre o grupo econômico também, beleza? Espero que todos tenham compreendido. Quem não entendeu, por favor, manda lá uma perguntinha lá no Classroom, tá? Que eu respondo para vocês. Espero que tenha ficado claro. Mas vamos lá, sem mais delongas, continuando o roteiro para a gente finalizar, vamos falar de desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica, vocês já estudaram em direito civil, né? Muito provavelmente já estudaram, na verdade, com certeza vocês já estudaram, né? O artigo 50 do Código Civil, que foi até modificado agora, né, recentemente, pela medida provisória aquela medida econômica lá, que rendeu até uma palestra, né, um semináriozinho de direito civil na Facel. Depois foi até convolado em lei, converteram a MP em lei, né, da liberdade econômica. Lembra disso? Foi até modificado o artigo 50. Na verdade, ele não foi exatamente modificado. Acrescentaram algumas situações ali que já eram entendimentos de algumas partes mais liberais assim do direito civil. Mas, enfim, vocês já estudaram o artigo 50 e já viram que não é possível, né? O direito brasileiro ele tenta evitar que a gente crie fraudes, né? Crie subterfúgios para ficar devendo dinheiro, né? Só porque nós criamos uma pessoa jurídica. A gente sabe que a regra é diferenciar totalmente pessoa jurídica, pessoa física e pessoa física. Mas quando isso daí começa a ter uma confusão, de maneira que você faz essa confusão justamente para fraudar dívidas, aí o direito combate esse tipo de atitude, né? E aí lá no artigo 50 do Código Civil, a gente sabe que a gente tem pelo menos três
alternativas para desconsiderar a personalidade jurídica, né? Se ficar demonstrado que houve fraude, se ficar demonstrado que houve abuso de personalidade, né? Se ficar demonstrado que houve confusão patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, sempre que você demonstrar um desses 3 requisitos, você vai poder pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Isso normalmente vai estar aliado ao não pagamento de alguma dívida. Então, a gente vai ter aí a comunhão de um inadimplemento mais um desses 3 requisitos, do artigo 50, né? O inadimplemento aí que é bem objetivo, né? Não pagar, e esses 3 requisitos que são bem subjetivos, que seriam, dizem respeito ao próprio sujeito que cria a pessoa jurídica, né? Ele está criando com o intuito de fraude, ele está criando com confusão patrimonial, ele está criando com abuso de personalidade jurídica, certo? Então tem esses aspectos mais subjetivos aí na desconsideração de personalidade jurídica do direito civil, né? Artigo 50. Professor, e a CLT? E o direito do trabalho? O que ele fala sobre desconsideração da personalidade jurídica? Bom, até a reforma trabalhista não falava nada. Com a reforma trabalhista, no âmbito material, continua não falando nada. Só mudou para incluir algumas questões processuais. Tá? Tá, professor, então se não tem nada na CLT, como é que funciona? Vamos lembrar lá do artigo 8º? O artigo 8º da CLT diz o seguinte: quando você não tiver norma trabalhista sobre algum assunto, você vai poder utilizar como fonte subsidiária o direito comum. Não é o direito civil, propriamente dito, é o direito comum. Tá? Então, se eu não tenho na CLT, eu vou buscar no direito comum alguma situação que tenha, né, regulamentado. E aí você diz para mim, Osório, então a gente vai usar o Código Civil, porque o Código Civil regulamenta a desconsideração no aspecto material, né? O artigo 50, a gente acabou de falar. Pode ser, o artigo civil do 50 do Código Civil poderia ser uma fonte. Mas veja bem, qual outra legislação comum também fala de desconsideração da personalidade jurídica? Né? O Código de Defesa do Consumidor fala de desconsideração de personalidade jurídica no artigo 28. Né? E ele também é direito comum. Né? Lembra que o direito do consumidor é uma perna do direito civil. Né? Então vamos lá. Se eu tenho 2 normas, Osório, que falam sobre desconsideração de personalidade jurídica, tem o Código Civil e tem o Código de Defesa do Consumidor, qual das 2 eu vou aplicar? Eu vou dar um tempinho para vocês raciocinarem. Vamos lá, volta na aula 1. Aula 1 não, desculpa. Volta no início da aula 2. Quando eu tenho 2 normas para aplicar, qual das 2 eu aplico? Lembra? Princípio protetor? Eu vou aplicar a norma mais favorável. Né? Então, vamos analisar qual é mais favorável, porque as 2 são normas de direito comum, né? A gente pode usar as 2, só que uma com certeza vai ser mais favorável que a outra. A gente acabou de ver quais são os requisitos do artigo 50. Qual seria, então, qual seria o requisito do artigo 28 do CDC? O artigo 28 do CDC, pessoal, ele tem vários requisitos ali. Mas chama muita atenção o parágrafo 5º, porque se a gente lê o artigo 28, parágrafo 5º, a gente percebe que para o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, basta o não pagamento. Entrei com a ação judicial, né? Basta a insolvência, né? Entrei com a ação judicial. Insolvência é uma palavra muito forte, mas basta o não pagamento mesmo. Entrei com a ação judicial, teve sentença, transitou em julgado, comecei a executar. Fiz uma intimação para pagar voluntariamente, não pagou. Pedi penhora de Bacenjude, não teve êxito. Tentei Renajude, não teve êxito. Tentei Infojude, não teve êxito. Tentei Serasa Jude, não teve... Tudo Jude, não teve jeito. Né? Fui pedir para fazer uma pesquisa nos cartórios de registro geral de imóveis, também não tem jeito. Pedi para fazer penhora em loco, não consegui nada. Penhora dos ativos da empresa, também não tinha ativo, a empresa não está ativa. Enfim, não consegui nada de jeito nenhum. E agora? Para o CDC, tentei de tudo, não deu certo? Pode desconsiderar. Não tem mais requisito para seguir. Certo? Então, esse não pagamento, depois que você tenta todos os meios possíveis, né, frustrados os meios de execução, você pode fazer desconsideração
independentemente da questão subjetiva, ou seja, independentemente se teve comprovação de fraude, se teve abuso de personalidade, se teve confusão patrimonial. Ou seja, é muito mais fácil desconsiderar no CDC do que no Código Civil. Se é muito mais fácil desconsiderar no CDC do que no Código Civil, qual dos dois que eu vou aplicar? Obviamente eu vou aplicar o CDC, porque ele é mais favorável para o empregado. Ele vai ter mais possibilidade de garantir a execução, certo? Então, é por isso que a gente não aplica a desconsideração do Código Civil no processo do trabalho, no direito do trabalho. Tá? A desconsideração de personalidade jurídica basta o não pagamento. Você tentou executar de tudo que é jeito, não conseguiu, não tem problema, desconsidera. Tá? Óbvio que quando a gente fala de processo, né, a gente vai ver que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica é necessário, porque o TST já aplicava subsidiariamente a mudança do CPC de 2015, e agora com a reforma trabalhista isso ficou bem expresso na lei, né? Até coloquei para vocês no finalzinho do roteiro, né, os artigos o artigo 855A da CLT, que fala sobre a matéria do processual, né, da desconsideração, tá? Mas, no caso de direito material, desconsideração de personalidade jurídica, nada de Código Civil. Nós vamos usar a ideia do CDC, Código de Defesa do Consumidor, tá? O mero inadimplemento ali, depois que você tentou todos os meios de execução, já vai gerar a desconsideração da personalidade jurídica. Curiosidades para vocês. Essas duas teorias de desconsideração da personalidade jurídica, né, tanto a do Código Civil quanto a do Código de Defesa do Consumidor, elas têm nomes, né? A doutrina costuma chamar a teoria do Código Civil de teoria maior. Por quê? Porque eu tenho mais coisa para comprovar. Além do não pagamento, eu tenho que comprovar um daqueles critérios subjetivos ali, né? De confusão patrimonial, fraude ou abuso de personalidade, né? Então, a teoria maior, preciso de mais coisas para provar. Ou teoria subjetiva, porque é a teoria em que eu vou analisar o sujeito. Já do Código de Defesa do Consumidor, eu preciso provar menos coisa. Então, eles chamam de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Né? Menor por quê? Porque eu tenho menos coisa para provar. Ou de teoria objetiva. Por quê? Porque eu não estou nem aí para o sujeito se teve fraude, se teve confusão, se não teve. Basta que não pague, né? Basta que eu tente de tudo e não consiga para poder fazer desconsideração. Então, o critério é bem objetivo. Então, esses são os nomes que normalmente são dados a essas duas teorias. Nome do Código Civil, teoria maior ou subjetiva. Código de Defesa do Consumidor, menor ou subjetiva. Beleza? Do Código Civil, maior ou subjetiva, né? E do Código de Defesa do Consumidor, menor ou objetiva. Ok? Eu acho que eu falei trocado na primeira vez. Vale o que eu falei na segunda vez aqui. Tá? Bom, então é por isso que muitas vezes, né, alguns professores de direito civil, Tiago, e alguns professores de processo civil, Pedro, ficam falando asneiras, como dizer que o direito do trabalho não tem regra, o direito do trabalho não tem sistema, né? Já viu como é que é a desconsideração da personalidade jurídica? Bom, acabei de mostrar para vocês que a gente tem um sistema, acabei de mostrar para vocês que a gente tem uma lógica, né? Por que a gente não aplica o Código Civil? Porque a gente tem que usar o princípio protetor. Né? Então a gente vai usar o quê? Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Brincadeiras à parte aí com o Thiago e com o Pedro. Vamos comentar aqui agora sobre algumas situações específicas de desconsideração. Tá? Bom, vamos lá. Quando vocês aprenderam a desconsideração pela primeira vez, né, vocês viram que existe a forma de desconsideração direta da personalidade jurídica, que é quando você sai da pessoa jurídica e vai para o patrimônio da pessoa física, e existe também a desconsideração inversa, que é quando você sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica, certo? Essas duas aplicações vão poder ser feitas no direito do trabalho, tá? Porque a ideia do direito do trabalho, até porque as verbas trabalhistas são, via de regra, de natureza alimentar, a ideia do direito do trabalho é tentar satisfazer a execução, tá? Então, óbvio que se a teoria inversa é uma forma a mais de você conseguir satisfazer a execução, então a gente vai aplicar sim, existe essa compatibilidade. Tá? Sobre a teoria direta, né, desconsideração direta,
da personalidade jurídica, a gente tem algumas situações trabalhistas bem interessantes. A primeira delas que eu trouxe para vocês está no enunciado número 5 da Jornada Nacional sobre Execução no X-Trabalho. Fala da questão do sócio oculto e sócio aparente. Eu sei que esses nomes não são nomes muito comuns para vocês, mas se eu falar assim para vocês, laranja, o laranja dos contratos dos CNPJs, acho que vocês vão entender, né? No Brasil quase não tem, né? Laranja. Óbvio que a gente sabe que tem bastante. Mas enfim, tô vendo que esse vídeo está ficando muito longo, 35 minutos já. Eu vou fechar esse vídeo por aqui e começo o próximo vídeo desse ponto, tá? Vamos falar então do sócio oculto e sócio aparente. Depois a gente fala do benefício de ordem e continua por aí. Tópico 6.1, tá? Para a gente finalizar essa aulinha número 5. Então, até o próximo vídeo. Já vou gravar de uma vez aqui, para quem estiver assistindo, já vai conseguir assistir os dois ao mesmo tempo. Finalizar esse roteiro 5.